17 de julho de 2024. Em apreciação e aprovação, a ata da sessão ordinária de número 23/2024, de 10/7 de 2024. Desembargador Carlos Alberto. Pela aprovação, presidente. Desembargadora Fátima. Pela aprovação, senhor presidente. Aprovada. Não havendo processo no ritmo 942 do CPC, vamos começar pelos processos com pedidos de sustentações orais. O primeiro processo da pauta é a apelação civil 0200-489-91.2023. Processo da relatoria da eminente desembargadora Fátima Loureiro. Tem como apelante apelado Maria Leonia Rodrigues e apelante apelado Banco Bradesco S.A. O doutor Júnior Aguiar pede para sustentar pela parte Maria Leonina Rodrigues. Doutor Júnior está presente de forma online. Bom dia, doutor Júnior. Bom dia, excelência. Passo a palavra à eminente relatora. Não, senhor presidente. Doutor Júnior, bom dia. Bom dia, excelência. O senhor aqui representa os interesses Da senhora Maria Leônia, a autora apelante. Ok. Então, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, desembargadora. Então, o senhor com a palavra para a sua sustentação oral. Caso regulamentar. Perfeito. Nobres julgadores, vossas excelências, primeiramente um bom dia. É um prazer estar aqui diante dos doutores e doutoras. Este caso, eu acredito que ele é bem corriqueiro, já por várias vezes enfrentado por este tribunal, julgado, causa de tarifa bancária, onde o Banco Central regulamenta e, para se haver a cobrança de tarifas, há necessidade de um contrato específico. Ocorre que, reiteradas vezes, recorrentemente, o banco deixa de fazer esse contrato específico e simplesmente, ao seu bel prazer, implanta lá o desconto e fica tirando, na maioria das vezes, de pessoas suficientes, como é o caso da autora. Conforme o comprovante em anexo, os extratos bancários dela, a autora ganha em torno de um salário mínimo por mês. E o banco desconta lá quase R$ 50. Talvez, doutores, para mim ou para vossas excelências, é um valor ínfimo. Mas para quem ganha um salário mínimo, que sabemos que é difícil até se prover sozinho com um salário mínimo, quiçá uma família, faz muita falta. Às vezes é uma conta de água, é a carne da semana, é o feijão com arroz do mês. E o ponto que eu venho aqui debater é o dano moral. Dano moral arbitrado por Vossa Excelência. No juízo primeiro, de R$ 2.000, salvo me engano, onde eu venho pleitear aqui a majoração, por quê? Muito se fala, e eu vejo em inúmeros julgamentos, com todas as vênias, e respeito às decisões dos demais desembargadores, até mesmo de Vossa Excelência, o enriquecimento sem causa da parte, havendo, às vezes, o esquecimento da função, né, punitiva e educativa do dano moral. O Bradesco vem sendo recorrentemente condenado por isso. Recorrentemente. Eu trago aqui, só deste ano, 3 julgados, um pelo doutor Everardo, um pela nobre doutora Fátima e outro pelo doutor Cássio, que fazem parte desta relatoria, desta Câmara. O processo 020, 1542, dígito 23 do ano de 2023, 806-0163, julgado mês passado, no dia 19/6, pelo doutor Everardo. Lá foi arbitrado R$ 5.000 de danos morais. E mesma causa, cobrança indevida de tarifa bancária. Novamente, no mesmo mês passado, acredito eu que uma semana antes, no dia 12/6, a doutora Fátima, desembargadora, julgou o processo 020-35892 de 2023, 806-0029, onde foi mantida, né, houve a manutenção, no valor de R$ 3.000. E já no mês 3, no mês de março, Vossa Excelência, doutor desembargador Carlos Alberto, no processo 020-6107-52 de 2022, 806-067, também julgou o procedente, né, e a manutenção do dano moral no valor de R$ 5.000. Aonde eu quero chegar?
não está havendo, por parte das decisões, com todas as vênias, a função punitiva, pois o Bradesco ainda continua. Semana passada, eu sei que isso não vem aos autos, eu aposentei uma cliente, ela foi ao Bradesco receber seu benefício pela primeira vez, e o funcionário afirmou para ela que não existe a conta isenta de tarifas. Não existe. Numa agência aqui de Juazeiro do Norte. Então, a gente vê que, mesmo havendo essas decisões, mesmo havendo essas condenações, o Bradesco ainda continua. Então, não está havendo caráter pedagógico. Eu entendo que os valores até muitas vezes podem ser razoáveis para a pessoa que ganha um salário mínimo, tem essa indenização, sim. Mas também temos que olhar o outro lado. O lado do réu, que é um banco bilionário, né, que implanta a seu bel prazer de inúmeras pessoas. Aqui eu digo, é um assunto aqui que, em fácil pesquisa aqui no site do tribunal, encontramos inúmeras jurisprudências com inúmeras condenações. E ainda assim, a prática continua. Então, eu venho aqui rogar, suplicar a Vossas Excelências que debatam, discutam, que quando há esse caráter recorrente, tem que haver uma punição mais severa. Diferentemente, às vezes, de dar uma condenação de 10 mil reais a um comerciante local, é desarrazoado. Mas dar uma condenação de 10 mil reais a um banco bilionário, que há ano entra ano e sai ano, bate recorde de faturamento, só Deus sabe como, né? A que preço, é, 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 tem que ser combatido. Novos jogadores que busca aqui justiça. E que essa justiça ela também seja mantida. Ou seja, que o banco, ao ter uma condenação, ele saiba que se ele continuar com aquele ato ilícito, coisas severas a mais acontecerão. E venham também pedir a readequação da sucumbência, pugnando também, né, pela majoração da mesma, já que, como bem debate, a recorrência do banco, ele deu causa à ação, e o valor de 2 mil reais, a gente aplicando a 10%, 200 reais, não, é um claro avitamento da profissão deste causídico, deste defensor, e pugnam pela procedência do recurso. E a improcedência aproveitando também, né, já que está debatendo, pela improcedência da apelação do réu. Faço, então, a leitura do projeto de ementa que está sendo lançado. Apelações cíveis. Direito processual civil, tarifa bancária, insurgência de ambas as partes, controvérsia sobre existência ou não de dano moral, subsidiariamente majoração ou minoração do quanto, relação de consumo, dano moral in re ipsa, dano presumido, quanto indenizatório mantido, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, precedência desta corte, recursos conhecidos e desprovidos. Sentença inalterada. 1. Trata-se de apelação cível, proposta contra a sentença, que julgou parcialmente procedente a ação que buscava a anulação de tarifas bancárias, na qual entendeu pela ilegalidade da cobrança ante a ausência de comprovação da validade das tarifas. Cinge-se a pretensão recursal e analisar se é devida ou não a indenização por danos morais, e se é o caso de majorar ou minorar o quanto. 2. Em regra, para a configuração do dano moral, é necessária a ocorrência de ato ilícito, prova do dano e um nexo de causalidade. Contudo, por ser o caso a respeito de lei consumerista, onde, quando ocorre a cobrança de tarifa no benefício do consumidor, sem contrato válido, é legal a justificar tais cobranças, fica caracterizado dano moral in re ipsa, ou seja, presumido. Assim, fica comprovado o dever de indenizar, pois o dano sucede da própria existência do ato, não exigindo a prova do prejuízo,
e se decorre do dever da instituição financeira em proteger seus consumidores por estarem em situação de vulnerabilidade. No tocante ao valor do quanto indenizatório, sabe-se que este deve estar regrado dentro dos parâmetros dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de deferir enriquecimento indevido a uma das partes da lide. 5. Nessa perspectiva da análise detalhada, isso aqui, o item 5, eu vou fazer aqui lançar aqui uma observação de que esse processo, o doutor Júnior, ele citou aí julgados desta Câmara, inclusive julgados de minha relatoria. Aí eu quero só fazer aqui um registro de que, quando se analisa esses processos, se leva em conta, cada caso é um caso. Nós não podemos nos basear linearmente nos valores devidos a título de danos morais. Leva-se em conta o montante do prejuízo, o valor que foi indevido descontado, o tempo que perdurou esses descontos. Então, é todo um contexto que se leva em conta para analisar aquele caso posto, apenas para justificar o porquê de um julgado ser de tarifa bancária, ser reconhecido um dano moral no valor de R$ 5.000 e um outro de R$ 2.000 ou R$ 3.000. Portanto, o item 5, nessa perspectiva da análise detalhada dos autos, portanto, do caso concreto, entende-se que o importe fixado na sentença em R$ 2.000 se mostra suficiente ao caso em apreço, analisando a quantidade descontada, o tempo que perdurou esses descontos, além de adequado aos valores arbitrados por esta Corte de Justiça em casos análogos. 6. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso da parte ré, igualmente conhecido e desprovido. Sentença mantida. É como voto, senhor presidente, eminentes partes. Eu acompanho integralmente a eminente relatora, fazendo a mesma ressalva de que a fixação do dano moral ele não é uma fórmula matemática. Então, a gente fixa de acordo com a repercussão do dano, como bem falou a relatora, o valor descontado, a repercussão que teve esse desconto para o correntista, no caso aí do banco. Então, o valor fixado aqui pela eminente relatora está totalmente condizente com o caso em concreto. Como vota o eminente desembargador Casalberto? Eu acompanho o voto, presidente. Anuncia o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece dos recursos e nega-lhes provimento. Obrigado, doutor Júnior, pela presença. Eu acho que eu tenho um próximo julgado também, doutor Everardo. Vou anunciar. Excelência, se me permite, só para fazer um adendo, a doutora desembargadora Fátima, eu entendo que tem que ser analisado o caso concreto, mas... Não, doutor. Não, foi julgado, foi julgado. Mas essa manifestação ela não é pertinente no momento. Então, eu vou anunciar o próximo julgamento, que também é da relatoria da eminente desembargadora Fátima, é a apelação 020-1995-74.2023. Tem como apelante apelado Francisca Ferreira da Silva e apelante apelado Crefis S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. Dr. Júnior Aguiado para sustentar pela parte apelante apelado Francisca Ferreira da Silva. Com a palavra, a eminente relatora. Pois não, senhor presidente. Doutor Júnior, mais uma vez, prazer continuar com o senhor aqui na bancada. E o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelente. Então, o senhor com a palavra para a sua sustentação oral. Aproveitando aqui meu tempo, só para falar do julgado, eu sei que não vou entrar no mérito, que não é pertinente, respeito e concordo que não é pertinente, é só para concluir que na minha sustentação, eu sei que cada caso Vossas Excelências analisam de maneira ao caso concreto, mas a minha questão era a recorrência do banco. Somente isso eu gostaria de acrescentar, mas partindo para o próximo julgado. No caso da senhora Francisca Ferreira, nobres julgadores, uma nulidade contratual,
onde a minha cliente, pessoa analfabeta, foi enganada pela Crefisa, onde foi feito inúmeros contratos com juros que beiram 1000% ao ano, sem o arrogo, né? Desrespeitando o artigo 595 do Código Civil, que exigem 3 assinaturas para a contratação de prestação de serviço por pessoa analfabeta. Ou seja, a assinatura do arrogado, representando a parte, e mais 2 testemunhas. Em nenhum dos contratos da ré, há o arrogado, só simplesmente a oposição da digital da autora e 2 testemunhas que a mesma literalmente desconhece. O juiz primeiro reconheceu, inclusive, a nulidade. Doravante, ele, de maneira extrapetita, decidiu pela compensação dos valores. Ora, a parte autora, em momento algum, postulou que houvesse a compensação. O réu, em sua contestação, em momento algum, postulou a compensação. E se caso fosse postular, deveria ser feito ou por reconvenção ou processo autônomo. O artigo 343 do Código de Processo Civil determina que, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestação própria, conexa com a ação principal e com fundamentos da defesa. Ora, o réu não opôs a reconvenção. Não há de se falar aqui em compensação de valores que nenhuma das partes solicitou. Então, houve aqui um julgamento que extrapetita do respeitável magistrado primeiro, e dito isso, não há que ser acolhida tal pretensão. Há também o pedido de restituição em dobro. O réu, houve a má-fé, houve aquela conduta contra a boa-fé objetiva. Ele pegou uma pessoa analfabeta, aplicou uns juros totalmente desarrazoados. Se eu hoje for fazer um empréstimo bancário, a média é 6, 7, 8% ao mês. O réu está cobrando, e 140 e pouco, até 200% ao ano. O réu está cobrando juros até, inclusive, maior do que o próprio cheque especial, que ao próprio cartão de crédito, quando está em atraso. Há uma pessoa analfabeta, literalmente houve um dolo, pegou uma pessoa ali hiper vulnerável, e com certeza ganha, apesar de não ter conquistado nos autos, mas que ela ganha, e afirmo, um salário mínimo por mês, já tendo consignados, ou seja, retirando ali, por muitas das vezes, 100, 200 reais para sobreviver, o que é impossível hoje nos dias atuais. Então, venho pugnar aqui também que a restituição ela não seja de forma simples, seja dobrada. Houve aqui uma má-fé por parte da Crefisa. Ela pegou uma pessoa analfabeta, sem estar com um terceiro de sua confiança, né? E aproveitou-se dessa condição. Dito isto, em todo esse contexto probatório, também há aqui, eu vislumbro aqui, a ocorrência do dano moral, pois pessoa analfabeta, juros abusivos e violação do artigo 595 do CP, estamos aqui diante de 3 irregularidades graves praticadas pela Crefisa. Então, venham aqui, até acosto aqui, inúmeros julgados de todas as câmaras reconhecendo as abusividades do réu, uma jurimetria aqui muito bem apresentada na minha apelação, onde também é recorrente a conduta da ré, mesmo havendo inúmeras condenações da 4ª, da 3ª, da 2ª, da 1ª, reconhecendo a abusividade dos juros, a Crefisa ainda continua aplicando. O caráter pedagógico não está sendo atingido. Todos esses casos que eu citei aqui, não há o dano moral. Eu acredito que um ou outro deva ter. Mas o caráter pedagógico não está sendo atingido. E, principalmente, em todos esses casos que eu vos apresento, se for chegar a ler a emenda de algum ou analisar as documentações de cada um, são pessoas hipervulneráveis. Pessoas que recebem benefício de prestação continuada ou aposentados que ganham um salário mínimo por mês. Não vislumbrei, em toda a minha atuação aqui no estado do Ceará, nenhum que seja uma pessoa mais instruída realizar esse tipo de empréstimo. Por que não realiza? Só um louco ou uma pessoa que não tem conhecimento do que está fazendo faria um empréstimo dessa forma.
Dito isto, Vossas Excelências, eu venho aqui, rogo, suplico pela aplicação do dano moral, que aqui sim está vislumbrado, pela restituição em dobro de todos os valores, bem como que não haja a compensação, pois o réu não pode ter, pois o réu não fez o pedido explícito, tampouco por reconvenção. E assim como sustento. Não. Passo, então, a leitura do projeto de emenda, que ora submeto aos meus eminentes pares. Apelações cíveis, direito processual civil, empréstimo consignado, insurgência de ambas as partes, controvérsia sobre a legalidade ou não dos empréstimos e, subsidiariamente, se é devido ou não indenização por danos morais. Parte autora analfabeta. Falha na prestação do serviço caracterizada. Ausência de assinatura a rogo nos contratos. Dano moral devido. Quanto indenizatório razoável e proporcional, devolução dos valores de forma simples e em dobro em relação aos descontos eventualmente realizados após 30 de março de 2021. Entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, paradigma RESP 676/608/RS, Rio Grande do Sul, recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido, recurso da parte ré conhecido e desprovido, sentença reformada em parte. 1. Trata-se de apelação cível proposta por ambas as partes, requerendo a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação da autora, determinando a anulação dos empréstimos e a restituição simples dos valores descontados. Aqui, restituição simples dos valores descontados. Cinge-se a pretensão recursal em analisar a legalidade ou não dos empréstimos consignados firmado entre as partes e se o contrato cumpriu ou não os requisitos legais por ser a parte autora analfabeta. Por conseguinte, se é devido ou não indenização por danos morais e restituição em dobro. Eis a questão. Insta salientar que no dia 21 de nove de 2020, a Seção de Direito Privado, TJCE, uniformizou o entendimento através do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, de que a contratação de empréstimo consignado por pessoas analfabetas necessita apenas das assinaturas do consumidor e de duas testemunhas. Em caso, embora o banco tenha acostado cópia dos contratos firmados entre as partes com uma suposta oposição da digital da autora e assinatura de duas testemunhas, em todos os 10 contratos firmados entre as partes, folhas 339, 465, observa-se a inexistência da assinatura a rogo pela consumidora nos instrumentos contratuais. Aqui eu cito os 10 contratos, objeto que se encontra no corpo do voto. 4. Nesta perspectiva, vê-se que o ente bancário não se desincumbiu de demonstrar a legitimidade das contratações discutidas, diante da inobservância da formalidade legal do artigo 595 do Código Civil e tese firmada no IRDR, conforme já explanado. Nesse sentido, em razão da falha na prestação do serviço, o agente financeiro assumiu o risco e o dever de indenizar. Decorre da responsabilidade objetiva do fornecedor, respaldada no artigo 14 do CDC e artigo 186, 927 do Código Civil Brasileiro. 5. Assim, o quanto a ser arbitrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
evitando o enriquecimento indevido de qualquer parte das partes envolvidas. Após uma análise detalhada do caso, determinou-se que o valor de R$ 5.000 é um montante adequado, considerando a natureza da conduta, as consequências do ato, o fato dos contratos já estarem quitados e a ação ter sido proposta anos após o término dos contratos. Este valor está alinhado com os padrões e jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 6. Além disso, no que tange à repetição do indébito, é importante esclarecer que os valores debitados antes de março de 2021 devem ser restituídos de forma simples, enquanto os valores a partir desta data devem ser devolvidos em dobro, conforme entendimento estabelecido pelo STJ e na modulação dos efeitos fixados neste acordo paradigma. 7. Por fim, deve acontecer a compensação dos valores pagos pela instituição financeira, pois é uma medida essencial para evitar o enriquecimento ilícito das partes envolvidas, mesmo não tendo sido pedido. Esse foi o meu entendimento, que ora submeta a julgamento, mesmo não tendo sido pedido. Logo, quando a instituição financeira realiza pagamentos que posteriormente são considerados indevidos, é necessário proceder à compensação desses valores. Isso assegura a restauração do equilíbrio patrimonial entre as partes, promovendo a justiça e evitando vantagens injustificadas que poderiam surgir da manutenção de valores indevidos em favor de uma das partes. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Sentença reformada em parte. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Eu ratifico o voto provisório, acompanho Vossa Excelência. Como voto o eminente desembargador Carlos Eu Alberto. também, presidente, acompanho integralmente o voto da relatora. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece dos recursos para dar parcial provimento ao apelo da parte autora e negar provimento ao apelo da parte ré. Obrigado, doutor Júnior, pela presença. Obrigado, doutores. Boa Bom sessão. Bom dia. Agora eu chamo a julgamento a apelação 0169337-78.2019, processo da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante Condomínio Edifício Iate Plaza e apelado Geraldo Barros de Oliveira Júnior. Doutor Marcos Alcanfor pede para sustentar pela parte apelada. Bom dia, doutor Marcos. Eu passo a palavra ao eminente relator. Obrigado, presidente. Bom dia, doutor Marcos. Tudo bem? Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Muito bem. Então, Vossa Excelência com a palavra, viu? Fazer sua sustentação. Essa beca é complicada. As becas, né? Eu vou lhe mandar um vídeo Ah. que eu vi ontem no Instagram. Bom, Então, para eles, era muito bom que você ficava bem mais curto, né? É. O advogado pediu permissão para não usar a beca, que estava com um mau cheiro terrível. Aqui? Não, aqui não. Eu vi no Instagram. Foi. Ainda se colocou à disposição para levar para lá, vai trazer. Eu não procurar aqui, eu vou lhe mandar. Ele foi bem educado, ele foi bem. Eu gostei da. A palavra ao relator. Muito bem. Então, doutor Marcos, Vossa Excelência tem a palavra. Pode fazer Obrigado, sua sustentação. Eu inicio cumprimentando os membros dessa eminente segunda Câmara de Direito Privado, na pessoa do eminente presidente. Cumprimento também os representantes do Ministério Público, a Defensoria Pública. Cumprimento aqui os colegas presentes, os demais servidores. Esse litígio, essa lide, ela se iniciou, na verdade, nos idos do início dos anos 2000, quando alguns
condôminos do edifício IAT ajuizaram a ação de consignação em pagamento em frente ao pátio condomínio e resignados que estavam com os valores cobrados das cotas condominiais. Em resumo, a ação foi julgada improcedente, né? E quando da prolação da sentença, nos idos de 2011, foram apresentados embargos declaratórios, foram negados provimento, né, foram julgados improcedentes, embargos declaratórios, e alguns dos autores, né, condôminos do edifício IAT, desistiram da ação, deixando de recorrer. Outros prosseguiram até o fim, se não me engano, essa ação de consignação em pagamento foi até 2018. Então, é bom estabelecer esse ponto, talvez seja o mais importante dessa lide, né? É o momento em que foram julgados embargos declaratórios opostos contra a sentença, em que alguns dos litisconsortes deixaram de recorrer e outros recorreram. É lógico que, de acordo com a legislação pátria, nosso Código de Processo Civil, em se tratando, nesse caso, inclusive, de litisconsorte passivo simples, né, na medida em que alguns deixaram de recorrer, evidentemente que a sentença, neste momento, transitou em julgado para quem não recorreu. Decorrido o prazo do recurso, quem não recorreu não poderia mais prosseguir nele. Então, a partir daquele momento, a sentença já surte efeitos com relação àqueles que não recorreram, né? A interrupção da prescrição acabou naquele momento para aqueles. Para os demais, não, né? Inclusive, às vésperas do julgamento, que era para ter ocorrido semana passada, então, quando foi anunciada a pauta, foi publicada, a parte contrária, junto aos autos, uma decisão recente, se não me engano, na primeira Câmara de Direito Privado, da relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Infelizmente, houve a parte contrária, quando juntou essa decisão, só não deixou de explicar um ponto, né? Porque naquela decisão, o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante disse, olha, aqui não houve prescrição. A sentença transitou julgada só agora, recentemente. Mas ele deixou de explicar que naquele processo, naquela apelação, e é lamentável que ele tenha deixado de explicar isso aí, porque falta com transparência, com a boa-fé processual, que naquela decisão, a parte apelante, o apelado, a parte envolvida, o condômino que estava envolvido, ele prosseguiu na ação até o fim. Ele não ficou no meio do caminho quando a prolação da sentença. Então, a situação dele é totalmente diferente desse caso aqui, né? Porque o caso central é o momento em que a sentença transitou em julgado para um e para outro. Não se pode dizer que a sentença transitou em julgado para o apelado aqui somente depois do julgamento dos recursos finais, porque ele deixou de recorrer da decisão lá, em 2011. O condomínio poderia, inclusive, ter iniciado o cumprimento provisório da sentença com relação a ele, e não fez. O fato é que, deixando de recorrer em 2011, transitou em julgado, interrompeu-se, acabou-se a interrupção do curso da prescrição. Então, a partir do momento que começou a contar a prescrição, e eles deixaram de recorrer mais de 5 anos para ajuizar essa execução em relação ao apelado. É iniludível que aqui houve prescrição, não há o que se discutir. Inclusive, aqui nessa Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do desembargador Everardo Luciano II, do qual participou também o desembargador Carlos Alberto Mendes Fortes, eu vou pedir licença para dar uma lida só na emenda, onde consta exatamente esse ponto. Em caso exatamente similar, em que um outro condômino, junto com o apelante, deixou de recorrer da decisão, essa Câmara decidiu o seguinte: arguição de prescrição da pretensão executiva passa a processo interrupção da prescrição que se encerrou ainda em 2011. O caso é igual a esse aqui. Em vista do julgamento da ação de consignação em pagamento em desfavor do agravante, mas sem interposição de recurso próprio, recurso de demais condôminos que não aproveitaram o recorrente, precedentes do Superior Tribunal de Justiça. É o mesmo caso, igual, não faz diferença nenhuma. A única diferença que faz é que naquele caso à parte tinha um nome e um CPF diferente do apelado. Mas são 2 condôminos que entraram naquela ação de consignação em pagamento e desistiram de prosseguir na ação no momento em que foi proferida a decisão dos embargos declaratórios que foram interpostos em face da sentença. Igual, não faz diferença nenhuma. Mas ainda assim que não tivesse esse precedente, que já é algo
muito interessante que a gente pode se basear, até porque a jurisprudência é fonte de direito. Nós temos a legislação processual que define esse ponto. A legislação processual fala sobre o desconsórcio, fala sobre os limites subjetivos da lide, né? Uma lide ela não pode atingir pessoas que não mais fazem parte dela. E a partir do momento que você deixa de participar daquele processo, o que ocorrer mais lá na frente não vai poder mais lhe atingir. Nada. Passando desse ponto, excelências, nós temos mais outra questão a se debater, que é com relação à legitimidade ativa do condomínio para propor essa ação de execução. Porque, na verdade, aquela ação de consignação em pagamento, ela foi juizada contra uma pessoa jurídica determinada, com determinado CNPJ. E essa pessoa jurídica, quando foi fazer a defesa, ela assumiu a titularidade dos direitos dessas cotas condominiais. Ela assumiu ser credora, ela tem o direito por aquelas cotas condominiais, aquele CNPJ, aquela pessoa jurídica singular, né, vamos dizer assim, estabelecida, determinada, né? Então, ela discutiu como sendo dela, né, aqueles direitos creditórios. Quando se ajuiza a execução, quem ajuiza é outra pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica totalmente diversa. Uma pessoa jurídica com um CNPJ totalmente diverso. E a explicação dada pelo exequente, ora apelante, é de que não. Aquela pessoa jurídica, ela foi extinta. Eu substituí essa pessoa jurídica. Eu sou administrador do condomínio, de acordo com a convenção do condomínio, eu sou credor. Aqui não está se falando, diferentemente, inclusive, diferentemente do que foi estabelecido também no julgado anterior. Eu, no julgado anterior, utilizei ao meu favor, que a prescrição foi favorável, mas Vossa Excelência decidiu de forma contrária à minha tese no julgado anterior. Nesse julgado que eu citei, que Vossa Excelência, do Verado, foi o relator. Onde Vossa Excelência fala que as cotas condominiais são um dever do condomínio, então ele não pode se abster de arcar com essas cotas condominiais. Então, não tem fundamento esse argumento de que a parte que está executando uma atividade ativa, já que ela representa o condomínio. Mas aqui não está se falando de se abster dessa obrigação. Né? Pague-se, mas pague-se a quem é devido. Que apareça o verdadeiro credor, a quem tem direito de cobrar isso aí. Eu pago. Mas não a qualquer um, porque quem paga mal paga 2 vezes. Então, que o condomínio, o apelante, nem apresentou nem na execução, nem na apelação, a documentação bastante necessária para comprovar que ela sucedeu esses direitos creditórios. Ele é credor, mas comprove. Porque o que se sabe é que naquela consignação em pagamento havia um credor, que foi o promovido, que ele disse que eu sou credor e que a ação transcorreu contra ele. Houve sentença, houve acórdão e foi determinado que aquela CNPJ tinha direito àquele crédito. Aí aparece um outro CNPJ com a execução dizendo, não, quem tem direito a esse crédito sou eu. E o pior, que ele diz na ação de execução, fala o seguinte, que a presente ação de execução, esse CNPJ é diferente. O exequente diz, encontra respaldo jurídico, aí ele coloca entre parênteses, embasamento legal na sentença transitada e julgada na data de 25/6/2018. O que ele está dizendo? O meu direito aqui, né, esses créditos que eu estou executando neste momento, encontra embasamento legal naqueles créditos que foram reconhecidos em outra ação, reconhecidos para outra pessoa jurídica. Ah, mas aquela pessoa jurídica, ela representava comigo, não representa mais. Agora eu represento e ele foi extinto. Então, prova que você sucedeu, que foi feito o levantamento do patrimônio do ativo passivo, para quem ficou esse ativo passivo daquela empresa, quem sucedeu essa empresa. Mostre todo o processo de liquidação daquela empresa para você provar que você sucedeu naqueles créditos. Porque existe uma sentença transitada em julgado que faz lei entre as partes que diz aquele crédito pertence àquele CNPJ. Não pertence a você, CNPJ, que está executando. E você, CNPJ, está executando agora, você está dizendo agora que você está executando essas cotas condominiais embasado naquela ação. Então, não há lógica, não há coerência no que ele está dizendo. Ainda o apelante ainda falou, a aludida ação de consignação foi julgada improcedente à ocasião em que o condomínio edifício Yacht Plaza, por sua vez, se sagrou vitorioso, ficando apto aquele CNPJ, aquele condomínio, né,
de acordo com o decisum proferido naquela ação de consignação em pagamento, a cobrar a diferença entre os valores consignados e os valores das cotas cheias. Se ele é o credor, cabia a ele provar nos autos que ele é o credor, mostrando a documentação necessária para isso. E se essa tese não for acolhida, mais razão ainda existe para acolher mais outro motivo de prescrição. Porque se esse é o credor, esse é que está executando, ele está executando cota de 2011, ajuizada agora. Se não é o outro, o credor, se já existe prescrição porque ele demorou 5 anos para executar, ajuizar a execução, mas se é o outro, muito pior se é esse atual, aliás. É muito pior, porque ele nunca foi atrás dessas cotas preliminares que nunca foram pagas. Momento algum. Ou o credor um é o outro, não podem ser os dois. Ou é um credor e se vem um outro, tem que provar a sucessão. Se não mais, por mais motivo, há uma prescrição por muito mais prazo. Então, excelência, essas são as minhas considerações. Eu agradeço a atenção dispensada e rogo que essa apelação seja negada provimento integralmente. Muito bem, doutor Marcos Vinícius, tive a oportunidade de conversar com Vossa Excelência sobre o processo lá no meu gabinete. Nós conversamos bastante. O projeto de emenda está, assim, delineado. Direito civil, processo civil, relação civil, execução, taxa condominial, prescrição, prazo de 5 anos anteriores à propositura da ação, apelo parcialmente provido. 1. De início, destaca-se que as taxas condominiais executadas foram instituídas pela Convenção Condominial, impondo ao adquirente da unidade o ônus pelos débitos relativos ao rateio dos gastos, que demonstra de plano a legitimidade do recorrente pela cobrança dos valores apresentados. Em sendo assim, nessa nuance, pouco importa se a ação de reintegra de consignação apresentada por alguns condôminos se deu em face do condomínio recorrente ou mesmo contra a empresa administradora, sendo devida a execução pelo titular dos créditos não adimplidos, devendo, portanto, nesse mistério, a sentença ser reformada. Contudo, no que tange à prescrição dos valores, algumas ponderações devem ser registradas. Compulsão dos autos, destaca-se que a quantia executada de R$ 591.617,88 diz respeito ao período compreendido entre setembro de 2002 a junho de 2019, conforme planilha apresentada às folhas 7 a 12. Consta que a ação de consignação proposta por alguns condôminos, processo número 062-2114, 39/2008-06-0001, teve seu desfecho meritório improcedente em 2011. Não se tem notícia de interposição de recurso adequado pela hora recorrente. Em sendo assim, o trânsito de julgado se operou nesta data para o recorrente. Resiste-se que o Código de Processo Civil vigente à época da propositura da ação de consignação assim disciplinava a matéria. Artigo 48. Salvo disposição em contrário, os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, e os atos e as omissões de um não prejudicarão nem beneficiarão os outros. Dessa maneira, considerando, pois, que o litisconsórcio presente na ação de consignação era facultativo simples, pois a causa não deveria ser decidida de maneira uniforme para cada um dos litigantes, o condomínio, não tendo apresentado recurso cabível em tempo, não pode ser beneficiado pelo efeito expansivo subjetivo dos recursos interpostos pelos corréus na referida consignatória. Razão porque deve ser mantido o reconhecimento da prescrição das prestações condominiais vencidas há mais de 5 anos, contados da propositura da ação executiva, remanescendo, portanto, aquelas compreendidas pelo período de setembro de 2014 a setembro de 2019, esta a data da propositura da ação executiva. Recurso conhecido e parcialmente provido é como voto, presidente. Como vota a eminente desembargadora Fátima Loureiro? Acompanho o eminente relator. Bem lançado voto. Parabéns. Eu também acompanho integralmente o eminente relator e anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso para dar parcial provimento. Doutor Marcos, obrigado pela presença. Eu chamo a julgamento a apelação
cível número 0044664-57.2012. Processo de minha relatoria, tem como apelante e apelado Smile Center, Centro de Diagnóstico e Tratamento do Sorriso, e apelante apelado Juliana Barreto de Lucena Costa. O doutor Christopher Fonseca pede para sustentar pela parte apelante apelado Juliana Barreto de Lucena Costa. Bom dia, doutor Christopher. Muito bom dia. Aos universitários. Sem senta aqui. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Bom dia. Cumprimento aqui na presença do eminente presidente, membros da Defensoria Pública, do Ministério Público. Bom dia. Bom dia. O caso que a gente vai tratar aqui hoje... Só um minuto, doutor Cristian. Pois não. Para eu poder aqui autorizar aqui a palavra. Doutor Cristian, inicialmente eu pergunto se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Dispenso, excelência. Já tive acesso. Doutor Cristian, eu vejo aqui também que o resultado do julgamento provisório, feito aqui por nós de forma virtual, ele atende aos interesses do seu constituinte. Então, eu indago se Vossa Senhoria dispensaria a sustentação oral também para eu ler o resultado do julgado. Excelência, já que você disse que me beneficia, eu dispenso. Então, vou ler o resultado aqui. Perfeito. Direito civil e processual civil, apelação civil, ação de indenização, não realização de perícia requerida pelo autor, pedido justificado, indeferimento de produção de provas, julgamento antecipado da lide, decisão contraditória, cerceamento de defesa, nulidade da sentença, recurso da parte autora conhecido e provido, recurso da parte ré prejudicado. Parte expositiva, diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso da parte autora, anulando a sentença apelada e determinando o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja designada a audiência de instrução com posterior julgamento do caso. Julgo como prejudicado o recurso da parte ré. É como voto. Muito obrigado, excelências. O voto da ministra Bardor, caso aberto. Acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Como vota a ministra Bardora Fátima. Acompanhando o eminente relator. Então, anuncio o resultado do julgamento. Muito bom dia. Obrigado. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso da parte autora para dar-lhe provimento e acordou em julgar prejudicado o da parte ré. Obrigado, doutor Cristo, pela presença. Obrigado também. Agora eu chamo a julgamento apelação civil número 0175334-47.2016, processo da relatoria do ministro Bardor Carlos Alberto. Tem como apelante Jaísa Jataí Pedrosa Automóveis Limitada e apelada Maria Eunice Holanda Pinheiro de Albuquerque. Os advogados, doutor Afrânio Melo Júnior e doutora Rosa Socorro Moreira, pedem para sustentar pela parte apelante. Doutor, você deveja se o doutor Afrânio e a doutora Rosa Socorro estão presentes? Sei não, né? Então, tendo em vista a ausência dos advogados que pediram para sustentar, o processo será julgado ao final, de acordo com os votos provisórios. Chama a julgamento agora a apelação 0200-837-12.2022. Processo de minha relatoria tem como apelante Banco Itaú Consignado S.A. e apelado Francisco José Pinheiro. Doutora Ana Virgínia pede para sustentar pela parte apelante. Bom dia, doutora Ana Virgínia. Bom dia. Doutora Ana Virgínia, eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Sim, doutor Everardo, dispenso sim. Inclusive, se for possível, eu queria perguntar a essa Câmara se é possível fazer os 3 próximos que são meus em bloco, doutor Everardo. É o mesmo tema, é o mesmo objeto? Podemos sim. Então, vou anunciar os seus outros. É esse? É o seu, o meu e um da desembargadora Fátima. Uhum. Mas como são relatores diferentes, não seria viável. Tá Pensei que fosse o mesmo relator. Tem 2 que são... Tem 2 da minha relatoria, que aí no caso, sim. Nesse caso que são da sua relatoria, desembargador, um é da parte autora, e nesse eu vou pedir a dispensa da sustentação, que o cliente não Certo. favorável. Então, pronto. Então, eu vou só anunciar aqui o outro processo, é a apelação civil
0200 479-40.2024. Tem como apelante João Ferreira Lima e apelado Banco Itaú Consignado S.A. Da mesma forma, Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório? Sim. Certo. Então, lhe concedo a palavra no prazo regimental. Muito bom dia mais uma vez. Quero deixar registrado aqui como é minha satisfação, né, em compactuar com os trabalhos dessa Câmara tão querida. Eu realmente tenho um apreço especial por cada um que compõe essa Câmara, então queria deixar registrado a minha alegria e satisfação de estar mais uma vez nessa tribuna. Esse caso, desembargador, é um caso que já é bem, né, conhecido tanto por essa Câmara quanto nas minhas sustentações. A parte autora ela ingressa no judiciário alegando desconhecimento do contrato de empréstimo consignado. O banco, por sua vez, em sede de defesa, junta todo aquele combo, né, que é o contrato assinado. Você pode verificar que nos autos do processo o contrato está assinado de forma presencial, tanto a questão do comprovante de pagamento, a TED, né, juntada nos autos também com a titularidade e o destino da parte autora, e os documentos que também são juntados aos autos são os mesmos que são juntados à inicial, né, comprovando assim a regularidade da contratação. Assim, apesar da imensa, né, demanda de massa dessas ações, assim, o banco tem procurado verificar se há alguma outra, né, requisito que possa, né, guardar juridicamente, né, o banco nesse sentido de manter essas relações contratuais e evitar essas demandas judiciais. Mas, assim, a priori, por hoje, ainda continua sendo nos contratos presenciais a juntada do contrato, comprovante e a TED, né? Por esse pedido, nós pedimos que a sentença ela seja reanalisada para que seja julgada improcedente os pedidos autorais, uma vez que, nesse caso especificamente, é um contrato de refinanciamento, em que também é muito comum e as partes juntaram essa vinculação da contratação. Esse é o pedido. Muito obrigada. Pois não, doutora Ana Virgínia, eu vou ler aqui o projeto de ementa, a caixa alta, que está bem analítico. Apelação civil, ação declaratória de inexistência de contrato com restituição do indébito e indenização por danos morais, empréstimo consignado, alegação de ausência de contratação pela autora, irregularidade da contratação, descontos indevidos, reparação dos danos materiais consubstanciados na repetição do indébito na forma simples. Da forma mista, quanto aos descontos realizados anteriormente, a 30/3/2021, e devolução de forma simples, quanto aos descontos efetuados posteriormente à referida data. A restituição dar-se-á em dobro posterior a 30/3/2021, dano moral configurado, quanto indenizatório adequado, data de incidência dos juros moratórios e correção monetária, matéria de ordem pública, reforma de ofício, recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença no sentido de determinar a repetição do indébito dos danos materiais na forma simples quanto aos descontos realizados em momento anterior a 30/3/2021 e na forma dobrada quanto aos descontos eventualmente efetuados após referida data. Determine de ofício a reforma da sentença quanto à incidência da correção monetária em relação ao dano material e repetição do indébito, fixando a aplicação da correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, súmula 43 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, considerando-se a data do evento danoso o dia em que cada parcela foi descontada. Diante do parcial provimento ao recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios comerciais fixados na sentença nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC e da jurisprudência do STJ. É como voto o eminente esbarrador Carlos Alberto. Acompanho o voto, presidente. Como voto a eminente esbarradora Fátima Loureiro. Ratificando o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe parcial provimento. Obrigado, doutora Ana Virgínia. Agora eu vou chamar aqui a apelação 0201-537-57.2022, da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Tem como apelante Banco Itaú Consignado S.A. e apelada Leidmar Josefa da Silva. Doutora Ana Virgínia pede para sustentar pela parte apelante. Com a palavra o eminente relator. Obrigado, presidente. Doutora Ana Virgínia, tudo bem? Tudo bem, desembargador. É só para registrar que é sempre um prazer tê-lo aqui, viu? Muito obrigada.
Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, dispensa. Então, pode ficar à vontade para fazer a sua sustentação. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho. Esse caso também bem semelhante ao anterior, é um caso em que a parte autora também ajuiza, né, essa ação de inexistência de relação contratual combinada com a indenização por danos morais, requerendo ao judiciário tanto a indenização por danos morais quanto a indenização por danos materiais. Né? Em sede de defesa, nós juntamos todo esse combo que foi citado no julgamento anterior, de contrato assinado, que esse caso em específico é possível verificar a olho nu, que as assinaturas são bem semelhantes, a TED do Banco do Brasil, né, que é a conta de titularidade da parte autora, e os documentos também juntados à inicial, que são os mesmos juntados na sede da contratação. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes pedidos, condenando, né, o Banco Itaú a uma indenização por danos materiais. E nós pedimos que seja reanalisada essa questão por essa Câmara, para que os documentos que foram juntados em defesa sejam configurados como legítimos, configurado também qualquer ausência de regularidade dessa relação contratual. Pedimos que essa corte ela reanalise para que seja julgado improcedente os pedidos autorais. Esse é o meu pedido nessa tribuna. Muito obrigada, desembargador. Vou ler o projeto de ementa. Apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito, negativação indevida, dano moral configurado quanto razoável e proporcional. Recurso improvido, sentença alterada de ofício. Em caso, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do consumidor, vez que deixou de comprovar a legitimidade do negócio jurídico, já que não trouxe aos autos o contrato referente à suposta negociação. Dessa forma, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que o contrato é válido para comprovar o alegado, pois deveria ter produzido prova para tanto nos termos da obrigação disposta no artigo 373, inciso 2 do CPC. Assim, resta incontroverso nos autos que a inscrição do nome da parte apelada junto ao Serviço de Proteção ao Crédito em decorrência do débito em litígio foi efetivada de forma indevida. Portanto, é de se observar que o fato causou à parte consumidora gravame que sobeja a esfera do aborrecimento. Com efeito, o arbitramento do montante referente à reparação de danos morais é matéria dissonante na doutrina e tarefa árdua do julgador, que tem pelo dever de ser prudente no arbítrio, mensurar o quanto devido ante a inexistência de critério legal de natureza objetiva para sua fixação. Além disso, o magistrado deve, sensível às peculiaridades do caso concreto e sem destoar do objetivo da condenação, qual seja a exata reparação do abalo sofrido pelo lesado e a sanção de forma pedagógica ao causador do dano, quantificar em patamar razoável o valor devido a título de reparação. No caso em análise detalhada dos autos, entende-se aqui necessária a manutenção do quanto indenizatório, já em primeiro grau, arbitrado em sede de sentença, pois o valor se mostra razoável e proporcional, atendendo às circunstâncias do caso e considerando a natureza da conduta e as consequências do ato. Ademais, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o valor arbitrado a título de dano moral deve ser acrescido de juros de mora, desde o evento danoso, este de acordo com o disposto na súmula 54 do STJ. Assim, em relação ao termo inicial de juros, por se tratar de matéria de ordem pública, a modificação do julgado não configura reformácio impégios. Recurso conhecido e provido, sentença alterada de ofício em relação aos juros aplicados ao quanto indenizatório. É o voto, presidente. Como vota a eminente desembargadora Fátima Loureiro? Acompanhando o relator. Eu também acompanho o eminente relator. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Vamos ao próximo processo também, que é da doutora Ana Virgínia. É a apelação 0200-835-42.2022. Processo da relatoria da eminente desembargadora Fátima Loureiro. Tem como apelante Banco Itaú Consignado S.A. e apelado Francisco José Pinheiro. Doutora Ana Virgínia pede para sustentar pelo apelante Banco Itaú Consignado S.A. Com a palavra a eminente relatora. Pois não, senhor presidente. A senhora dispensa a leitura do relatório. Sim, desembargadora Fátima. Então, com a palavra para
sustentação Muito obrigada. oral, prazo regulamentar. Muito obrigada, mais uma vez. Esse caso também, desembargadora, é conforme os casos anteriores, é o mesmo objeto, né? A questão do ajuizamento da ação por possível alegada inexistência de contrato. A gente também juntou essa documentação de contrato, de TED, de documentos, mas nesse caso especificamente, né, o juiz, em primeiro grau, ele condenou, declarou nulo o contrato, condenou o banco a uma indenização moral por R$3.000. Ocorre que, em relação aos juros de correção, ele sentenciou no sentido de que fosse a partir do evento danoso. Nós tentamos nessa tribuna, especificamente, esse ponto, excelência, para que seja revista essa sentença no sentido de aplicação da súmula 362, para que a correção monetária e os juros sejam aplicados a partir do arbitramento. Esse é o pedido, muito obrigada. Faço, então, a leitura do projeto de emenda. Esse processo ele tem uma peculiaridade que se refere à arguição dos preliminares. Razão pela qual eu vou fazer aqui a leitura para ficar bem claro, e o projeto está bem analítico. Apelação civil, empréstimo consignado, preliminar de cessamento de defesa em razão do indeferimento de designação de audiência de instrução, rejeitada. Prejudicial de prescrição, afastada. Assinatura do contrato não reconhecida. Impugnação da parte autora. Ônus da prova da parte ré, tema 1061, irregularidade do negócio jurídico, repetição do indébito na forma simples e em dobro em relação aos descontos eventualmente realizados após 30 de março de 2021, danos morais, quanto mantido, recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de cessamento de defesa. O banco apelante suscitou em caráter preliminar que houve cessamento de defesa em face do indeferimento de designação de audiência de instrução por ele requerida. 2. Compulsão dos autos, verifica-se que, na contestação de folha 71/90, a parte promovida requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, com o fim de colher o depoimento pessoal do autor, pedido que foi indeferido pelo juiz ou ACO, por meio da decisão interlocutória de folha 158 e 161. Nesse sentido, entendendo o magistrado que as provas pré-constituídas que instruem a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do seu convencimento, não há motivo plausível para praticar um ato processal desnecessário, contrariando, assim, o princípio da celeridade processual. 4. Portanto, não há que se falar em cessamento do direito de defesa, mas sim em correta apreciação das provas produzidas nos autos, uma vez que a questão em tela demanda a produção de prova exclusivamente documental. Quanto à prejudicial de prescrição, alega o apelante a ocorrência da prescrição trienal do direito da promovente, de ajuizamento da presente demanda, aduzindo que o primeiro desconto ocorreu em janeiro de 2018, enquanto a ação foi ajuizada em 2022. 6. A espécie, por se tratar de relação contra o consumo, no qual o autor busca a reparação de danos por fato do serviço, aplica-se o instituto da prescrição quinquenal, previsto na norma do artigo 27 do CDC, cujo termo inicial de fluência é a data em que, concretizado o último desconto referente à cobrança do empréstimo, e não o primeiro. No caso em questão, o direito autoral não foi fulminado pela prescrição quinquenal, uma vez que os descontos foram encerrados em maio de 2023, publicação da sentença, e a ação foi ajuizada em 17 de julho de 2022.
Portanto, rejeita-se a prejudicial de prescrição suscitada pela instituição financeira. 8. Mérito. No presente caso, verifica-se que o banco juntou aos autos instrumento contratual acompanhado de documentos pessoal do autor, conforme se vê das folhas 91 e 96. Entretanto, o autor apelado, em réplica de folhas 136 e 157, alega que a assinatura aposta no contrato é diferente da assinatura que consta em seu depoimento pessoal. Assim, afirma que é necessária a realização da prova pericial, exame grafotécnico, para aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato, até mesmo dos próprios documentos acostados. Diante disso, o juiz primeiro, em decisão interlocutória de folha 158 e 161, entendeu pela necessidade da prova pericial, nomeando o perito profissional a ser indicado pelo Tribunal de Justiça, fixando os honorários periciais em R$ 400. Todavia, conforme certidão de folha 167, o banco requerido deixou decorrer o prazo legal referente ao pagamento dos honorários periciais. Portanto, devido à manifestação tácita de desinteresse para a realização da perícia grafotécnica, a fim de confirmar a veracidade da assinatura aposta no contrato, é evidente que a parte ré não cumpriu o ônus de demonstrar os fatos que poderiam impedir, modificar ou extinguir o direito alegado pelo autor. Artigo 373(2) do CPC. Assim, é imperativo reconhecer a invalidade do contrato objeto da disputa, o que resulta na constatação da ilegalidade dos descontos realizados, uma vez que não há dívida existente, mantendo-se a sentença nesse ponto. 13. Quanto à repetição do indébito, cumpre esclarecer que as quantias debitadas indevidamente no momento anterior a 30 de março de 2021 devem ocorrer de forma simples e em dobro a partir da data retrocitada. Portanto, considerando que os descontos tiveram início em dezembro de 2017, conforme folha 11, e perduraram até maio de 2023, publicação da sentença 184, os montantes deduzidos antes de março de 2021 devem ser reembolsados de maneira simples, ao passo que os valores a partir desta data devem ser restituídos em dobro, de modo que a sentença deve ser reformada nesse aspecto. Com relação ao quanto indenizatório, o valor estabelecido na primeira instância, a título de reparação por danos morais, somente deve ser revestido nas hipóteses em que a condenação é irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões da razoabilidade. Assim, da análise dos autos, entende-se que o valor de R$ 3.000 se mostra adequado ao caso em apreço, levando em consideração a conduta do agente, o potencial econômico do banco, o caráter pedagógico da indenização. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença modificada em parte. É como voto, senhor presidente, eminente. Eu acompanho integralmente a eminente relatora, do Barra do Carlos Alberto. Também acompanho integralmente. Anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe parcial provimento, para eliminar de cesseamento de defesa rejeitada e para eliminar de prejudicial de prescrição rejeitada. Doutora Ana Virgínia, tem mais algum? Tem. Finalizou, né? Teria o da sua relatoria, né, Kátia? E vosso? Não, da minha relatoria é. Mas teria dispensado, né? Eu vou dispensar e eu vou acompanhar o julgamento. Muito obrigada, que Deus abençoe o resto da nossa semana a todos os presentes. Obrigado, doutora Ana Virgínia. Agora eu vou chamar a julgamento a apelação 087-6492-67.2014. Processo da relatoria do ministro Barra Carlos Alberto. Tem como apelante Francisco Iderval Teixeira e outro. E apelado é Pinheiro Imóveis Limitada, EPP. Doutor José Hélio Barroso e o doutor Ítalo Pinheiro pedem para sustentar pela parte apelada. Bom dia, doutor José Hélio. Eu passo a palavra ao eminente relator. Bem. Doutor Zé Hélio, bom dia novamente, né? Bom dia, excelências. Bom dia. Doutor Zé Hélio teve, agora no início
da manhã no meu gabinete para despachar sobre esse processo. O processo está pautado e o tempo era exíguo para, inclusive, fazer qualquer tipo de observações e essa coisa toda. Então, sugeri que ele viesse fazer a sustentação conforme estava programado e submeter naturalmente ao crivo dos demais membros da Câmara, por ocasião do julgamento. Pergunto se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Excelência, dispenso a leitura do relatório. Então, Vossa Excelência tem o prazo regulamentar para fazer sua sustentação. Pode ficar à vontade. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, excelentíssimo presidente da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Esse processo trata-se de uma ação de indenização. Ela se iniciou com a indenização da hora apelada contra a senhora Tani Salles, proprietária do grupo Arezo, Meia Sola. E essa ação de conhecimento ela foi julgada procedente, né? Ela se iniciou em meados aí de 2004 e foi julgada procedente. Teve o recurso de apelação, a tramitação. Por volta de 2010, se iniciou o cumprimento de sentença. E a parte exequente deu início ao cumprimento de sentença. E quando... Aqui, e, por surpresa, a parte exequente achava que, devido à capacidade econômica financeira da ré, iriam encontrar muitos bens, né? Ela dona da empresa Arezo, e infelizmente a gente encontrou um único bem, um imóvel um flat na Avenida Beira-Mar. Diante disso, foi pedido a penhora, que foi deferida pelo juízo, e posteriormente vieram os embargos de terceiro. A parte se surpreendeu com esse embargo de terceiro. O apelante Francisco Herderval informando que tinha comprado o imóvel da senhora Tani, né, no início do cumprimento de sentença. Então, vamos aqui ao que importa. No caso em tela, houve uma patente má-fé do apelante. Uma porque está consignado na sentença que o preço pago à época foi de R$55 mil, que dava em torno de um metro quadrado, em torno de R$1.500 à época, quando na época era R$8 mil o metro quadrado na Avenida Beira-Mar, né? Então, o contrato foi feito pelo um preço vil. Segundo tópico da má-fé do apelante. Há diversos e-mails posteriores aos embargos de terceiros que se comunicam, Excelência, entre a empresa Arezo, né, o administrativo da empresa Arezo, e o condomínio
um imóvel que está com restrição, né? Está nos autos, inclusive, esses e-mails, né, que todas as cobranças de condomínio eram encaminhadas para o financeiro da empresa Arezo Meia Sola, né? Então, a prova aqui é cabal de que houve má fé do comprador, né? A prova dos autos não deixa dúvida por vários elementos. Preço vil, os e-mails posteriores à constrição do bem, datados de 2017, onde eram enviados para a empresa Arezo a cobrança de condomínio, inclusive que nas nossas razões aqui de apelação tem um trecho que no dia 5/12/2017, o senhor Francisco Derval, nos autos isso, informou que não é mais o proprietário, e sim a senhora Tânia, né? Aduz ainda que André, filho de Tânia, é quem resolve sobre a unidade. Diz que vai tentar avisar, não possui contato dos atuais proprietários. Então, tem todo um contexto de que o imóvel que sofreu a penhora permaneceu na posse da executada, senhora Tânia, lá no processo de execução, né, visando fraudar a execução. E o mais interessante ainda, né, isso é fato público e notório, né, ela ficou insolvente, era o único imóvel dela, esse flat na beira-mar. E que aí o juiz entendeu que configurou a fraude à execução, porque ela ficou em insolvência, não tem mais nenhum bem no nome dela. O único apartamento que ela tem na Beira-Mar 2020 é um bem de família, que ela registrou também na época como bem de família, no início da execução. As cotas da empresa Arezo, Meia Sola e as demais, ela cedeu para os descendentes dela, e ela diz no processo de execução que vive somente com um salário de mínimo de R$ 1.500 do INSS. E é público e notório nas colunas sociais. Eu acho que quem mora na Beira-Mar 2020, R$ 1.200, eu acho que não é nem a taxa de lixo, né? Só o condomínio lá deve ser uns R$ 10.000. E ela alega nos autos que tem só essa renda de R$ 2.500 para sobreviver. Esse processo já foi sentenciado uma primeira vez, foi reconhecido a fraude à execução, veio ao tribunal por uma questão de cerceamento de defesa, voltou para uma oitiva de testemunhas, e agora o juiz sentenciou de novo, reconhecendo novamente essa fraude. Então, o que a apelada aqui demonstra é que houve má fé do apelante e da executada por se desfazer de um imóvel por um preço vil, totalmente dissociado da realidade imobiliária, por
deixar a executada insolvente a partir do momento que ela se desfez desse imóvel. E 3, a documentação juntada nos autos, e-mails de 2017, 2018, deixa de forma cristalina de que as cobranças de condomínio estavam todas sendo realizadas através da empresa Arezzo Meia-Sola, que a gente sabe que é de propriedade da executada. Então, excelências, a gente pede o improvimento do recurso pelos fundamentos apresentados. Ok, vou passar a leitura do projeto de ementa. Direito processual civil e civil, apelação civil, embargo de terceiro. Constrição patrimonial incidente em bem imóvel adquirido por terceiros de boa-fé. Constrição realizada após o respectivo registro imobiliário. Incidência da súmula 375 do STJ. Direito reconhecido, tese recursal acolhida, recurso conhecido e provido. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em se verificar a existência ou não de fraude à execução que resultou na fixação de gravame sobre bem imóvel à época de propriedade de Tânia Albuquerque, parte executada no cumprimento de sentença dos autos 074-6922-19-2008-06-0001, imóvel este alienado para as partes ora apelantes, objeto da presente lide. De antemão, destaco que a tese recursal merece prosperar. Eis que a argumentação veiculada no recurso indicou de forma nítida os fundamentos que infirmam as conclusões da sentença recorrida, os quais passo a delinear. Pela análise dos autos, se verificou sem controvérsia que o imóvel objeto da lide, constrito, foi adquirido estando na posse e domínio das partes apelantes desde o ano de 2012, inexistindo provas que infirmem referida informação. Incide, portanto, o caso disposto do artigo 374, inciso 3 do CPC. Quanto aos os atos processuais e documentos anexos nesta demanda, e na demanda 07469-22-19-2000, cumpre destacar cronologicamente os fatos ocorridos relacionados a seguir. Trânsito em julgado de sentença 6/11/2012, folhas 408, auto 0746922-19-2000. Pedido de cumprimento de sentença 1º de março de 2013, folhas 412, 417, autos 0746922-19-2000. Intimação do cumprimento de sentença 26/4/2013, folhas 420, autos 0746922-19-2000. Decisão que fixou gravame de intransferibilidade 27/9/2013, folhas 472, autos 0746922-19. Escritura de compra e venda 22/5/2012, folhas 32, autos 087, 64, 92, 67, 2014. Pré-notação 30/7/2013, folhas 32, autos 087, 64, 92, 67, 2014. Registro da venda do imóvel 1º de agosto de 2013, folhas 32, autos 087, 69, 92, 67, 2014. Pelas datas dos documentos e atos processuais retromencionados, verifica-se que a alienação do bem objeto da lide ocorreu em 22/5/2012, com o respectivo registro em cartório em 1º de agosto de 2013, de modo que a decisão que fixou o gravame de intransferibilidade se dera somente em 27/9/2013. Assim, deve ser acolhido o pleito recursal, eis que se comprovou o direito alegado. Além disso, a parte apelada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a má-fé da parte adquirente, a insolvência da parte executada ou outra situação que imputasse existência de má-fé na transação. Não deve prosperar, portanto, a manutenção da construção sobre o imóvel objeto da lide. O presente procedimento de embargo de terceiros constitui uma ação de rito especial, incidente e autônoma, de natureza possessória, cujo escopo é defender a posse de atos de construção praticados por órgãos jurisdicionais, motivo pelo qual a ilegitimidade para aviltrá-los é reservada a terceiro possuidor, proprietário fiduciário, ou aquele que detém o direito incompatível com a Constituição, conforme artigo 674 do Código de Processo Civil. Em consonância com o disposto do artigo 678 do Código de Processo Civil, o juiz pode receber os embargos para discussão, no entanto, somente na hipótese de reputar provado o domínio ou a posse é que ordenará a suspensão da Constituição. Encontra-se em termos a inicial dos embargos de terceiro, o magistrado deve apreciar, encontrando-se em termos a inicial dos embargos de terceiro, o magistrado deve apreciar os elementos de convicção produzidos em sede de cognição sumária e, acaso considere suficientemente provada a posse, deferirá liminarmente os embargos, expedindo em favor do embargante mandato de manutenção ou de restituição, conforme a natureza da ofensa, valendo pontuar que, não estando o embargante na posse da coisa, o mínimo, mediato ou indireta, veda-se-lhe o acesso à oposição dos embargos de terceiro. No caso concreto, a tese recursal restou devidamente comprovada, de modo que, à época da alienação do bem imóvel, objeto da Constituição, não havia pedido de restrição sobre o bem imóvel, daí porque a aquisição ocorreu de boa-fé, presumida, afastando a tese de suposta fraude à execução e alienação ineficaz. Incide ao caso, portanto, o teor do enunciado da súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que eu transcrevo. Súmula: o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé de terceiro adquirente. Recurso conhecido e provido, a fim de reformar a sentença e julgar procedente aos embargos de terceiros manejados na origem, meio pelo qual desconstitua o gravame imposto sobre o imóvel de matrícula 14447, as folhas 32, oriundo dos autos 074-6922-19-2008. Remeta-se, por fim, o ofício ao cartório Miranda Bezerra, registro de imóveis da 4ª Zona, acerca da presente decisão. É como voto, presidente. Como vota a eminente desembargadora Fátima Loureiro? Senhor presidente, quero pedir todas as vênias ao eminente relator para solicitar vista para melhor análise, principalmente essa fraude à execução, até porque é uma matéria interessante, que não é, assim, recorrente, para um melhor aprofundamento do meu entendimento. Vista concedida, desembargadora Fátima. Doutor Hélio, obrigado pela presença. Obrigado a todos pela atenção. Desculpe qualquer nervosismo. Agora eu chamo a julgamento o agravo de instrumento número 0624239-40.2024, processo da relatoria da eminente desembargadora Fátima Loureiro. Tem como agravante Caixa de Assistência dos Servidores Fazendários Estaduais, CAFAES, e agravado Jonathan Lima Mendes, doutor Fábio Silvestre e o doutor Denison Rios pede para sustentar pela parte agravante. A doutora Iandra também está inscrita para sustentar também pela parte agravante, todos de forma online. Algum dos 3 advogados inscritos estão presentes? Então, não tem nenhum dos advogados inscritos presentes de forma online para sustentar, o processo será julgado ao final de acordo com os votos provisórios. Agora eu chamo a julgamento a apelação 0016954-77.2017, também da relatoria da eminente desembargadora Fátima Loureiro.
Tem como apelante Banco Bradesco S.A. e apelado Aurélio Miranda da Silva. O doutor Ícaro Barbosa pede para sustentar pela parte apelada. Doutor Ícaro está presente de forma online. Bom dia, doutores, tudo bem? Excelências. Bom dia, doutor Ícaro. Eu passo a palavra para a eminente relatora. Bom dia, doutor Ícaro. Bom dia, doutora. Doutor Ícaro, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso. Então, o voto está favorável ao interesse do seu constituinte, seu constituinte, senhor Aurélio, não é isso? Isso. O senhor defende os interesses do senhor Aurélio Miranda? Exato. Pois não. Então, está favorável. O senhor, então, dispensa a sustentação oral? Dispenso, excelência. Então, faça a leitura do projeto de ementa, que está assim lançado. Eu vou ler, inclusive, a caixa alta. A caixa alta que está bem clara, explicitada. Apelação cível, contratação de empréstimos não reconhecidos, descontos em benefícios previdenciários, ausência de prova da disponibilização dos valores, falha na prestação de serviço evidenciada, devolução do indébito na forma simples, descontos realizados antes de 30 de março de 2021, entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, paradigma RESP 676-8608, RS, dano moral fixado em conformidade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. É como voto, senhor presidente, eminentes pares. Eu acompanho integralmente Vossa Excelência e o desembargador Carlos Alberto. Também acompanho o voto, presidente. Anuncia o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Obrigado, doutor Ícaro, pela presença. Bom dia, obrigado, doutores. Boa semana, até mais. Finalizado os processos com pedidos de sustentações orais, vamos agora anunciar os processos retirados de mesa. Processo da relatoria da eminente desembargadora Fátima Loureiro, embargo de declaração cível 018-5964-07.2012, embargo de declaração cível 086-725-69.2014, embargo de declaração cível 025-2311-41.2020, agravo interno cível 063-85-60-17.2023, agravo de instrumento 062-1866-36.2024 e agravo de instrumento 062-3809-88.2024. Processos retirados de pauta da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto. Agravo de instrumento 062-94-40-13.2024. Processos da minha relatoria retirada de pauta. Apelação cível 02-971-92.2022. Processos retirados de mesa por motivo de minha suspeição e devido ao quórum reduzido. Processos da relatoria do eminente desembargador Carlos Alberto Mendes Fortes. Apelação cível 0-260-161-49.2020. Apelação cível 027-8610-84.2022 e apelação cível 023-0473-08.2021. Processos também retirados de mesa por conta do meu motivo de impedimento. Da relatoria da eminente desembargadora Fátima Loureiro. Embargo de declaração cível 0215-469-62.2020, agravo interno cível 0215-5417-42.2015, agravo interno cível 062-0478-98.2024, agravo interno cível 062-1819-62.2024,
agravo de instrumento 062-3109-15.2024 e agravo de instrumento 062-8264-96.2024. Todos os demais processos pautados para esta sessão, que foram julgados por votos provisórios, agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. Como estamos hoje finalizando bem cedo mesmo, será concedida aí a palavra para as considerações finais, que faz tempo que não temos, né, Bador Carlos Alberto? Então, Vossa Excelência com a palavra. Presidente, eu agradeço e dispenso as considerações. Badora Fátima. Mas eu vou aproveitar a oportunidade aqui e fazer aqui Só um parênteses, essas considerações finais eu herdei de Vossa Excelência, viu? Só tem aqui nessa Câmara, viu? Só tem aqui, Eu sabia que é um momento bom. É um momento interessante. Até porque, num caso como o de hoje, encerrando mais cedo, É um momento de descontração, não é? Exato. Onde se dá risada e tal. Mas eu quero registrar hoje a minha observação em relação ao desembargador Carlos Alberto, que está hoje de óculos, todo intelectual. Eu também observei esse. É? Muito bem. PVC, né? Não, isso aí, desembargador, é puro charme. Eu estranhava aqui que eu mais novo usava óculos, Carlos Alberto. Paulo Ayrton não usava óculos. E, rapaz, como é que pode dar alguma coisa errada aqui? Fiz a cirurgia de catarata. E depois de
Ora, a gente dá risada, descontrai. Pois é isso, mas acredite, é puro charme. Foi desembargador Everardo, meu presidente, nosso presidente, parabenizá-lo mais uma vez pela condução dos trabalhos e desejar um ótimo dia, né? Porque ainda é manhã. E até a próxima, se Deus quiser. Doutora Suzane, prazer estar aqui com a senhora também. Obrigado, Badora Fátima. Doutora Suzane, gostaria de... Tá gravando? Não está mais gravando não, né? Está gravando ainda? Tá. Excelências, só renovar o meu agradecimento pela acolhida, pelos conhecimentos, saio daqui sempre com ideias novas e parabenizar também a todos pela harmonia, pela maneira de condução do desembargador Everardo e por essa sensação que se tem aqui de harmonia, de compreensão, de consideração. E dizer novamente que estou muito feliz de estar aqui. Tanto é que sempre que me convidam, não é? Como dessa vez, para substituir um colega, eu venho sempre feliz, não é, doutora Kátia? Obrigada a todos. E um bom dia também, um bom restante de dia, um bom restante de semana e que fiquem com Deus. Obrigado, doutora. Doutora Tereza? Sorriso, né? Né? Sorriso belo desse, né? Sempre. E a gente se sente muito acolhido aqui na Câmara e se sente muito bem, né? É impressionante a energia divina que vocês conseguem, né? Passar para a gente. É de Deus mesmo. Paz e bem, né? Obrigado, doutora Tereza. Eu queria mais uma vez agradecer a todos que fazem aqui a segunda Câmara de Direito Privado, todos os colaboradores e os colegas, por esse, como falou aqui a doutora, pela esse ambiente harmônico que a gente tem aqui, sempre muito positivo. E eu queria aqui aproveitar a oportunidade aqui e desejar votos de feliz aniversário, que a nossa querida Fatinha completou idade nova no último sábado agora. Inclusive foi muito festejada lá no São João dos Magistrados, pela pessoa querida que é, muito referenciada. Subiu ao palco lá, recebeu umas flores. Tava. Deus parabéns, lhe abracei pessoalmente lá. Mas chamou o palco. Dessa altura assim, eu não ando subindo, sobe, aí eu tive que subir. Subiu ao palco, recebeu o seu buquê de rosas lá, muito festejada. A Bardora Fátima é muito querida nesse tribunal. Eu digo que ela é a maior unanimidade que tem aqui, é a Bardora Fátima, de carinho que todos têm por ela. Então, Bardora Fátima, eu quero desejar muitos anos de vida ainda, com muita saúde, e que a amiga continue com essa energia tão positiva e tão agradável que emana de você sempre. Acho que a gente olha para você e já sente uma paz, como eu sempre digo. Então, eu declaro encerrada a presente sessão.